Olá, internauta. Olá, querido aluno do CPV. Esperamos que você tenha feito uma excelente prova, ok? Vamos então comentar um pouquinho as questões de química da prova. Vamos lá? Tivemos então 46% das questões de físico-química, 20% de química orgânica e 33% de química geral. Portanto, prevaleceu aí a físico-química na prova, mas uma prova bem abrangente, uma prova sem grandes dificuldades para o aluno. Vamos então começar a comentar cada uma das questões. Vamos lá? Começamos então com a questão 106, que falava das etapas de decomposição térmica do bicarbonato de sódio, apresentava a reação da decomposição. Aí perguntava qual era o procedimento adequado para aumentar a quantidade de produto da reação, ou seja, deslocar o equilíbrio para a direita. Então, alternativa A, adicionar vapor de água. Vapor de água, o equilíbrio vai ser deslocado para o outro lado, ou seja, para a esquerda, para consumir o vapor de água. Então, essa não era a correta. Adicionar carbonato de sódio. Também o equilíbrio vai para a esquerda. Aumentar a pressão no recipiente. Se aumenta a pressão, para que lado o equilíbrio desloca? Para o lado onde tenha menos moléculas gasosas. Então, iria para a esquerda, também não serve. Adicionar gás carbônico. Gás carbônico também vai para a esquerda. A alternativa correta, então, seria a alternativa E. Abrir o recipiente. Por quê? Abrindo o recipiente, a pressão diminui. Portanto, o equilíbrio vai deslocar para que lado? Para o lado onde tenha mais moléculas gasosas, portanto, para a direita, aumenta a quantidade de produtos. Ok? Alternativa E, então, questão 106. Beleza? Questão seguinte, questão 107, falava sobre a função de reter grande quantidade de água das fraldas descartáveis. E falava de um polímero superabsorvente, com grande quantidade de íons carboxilato. Íons carboxilato possuem grupo C, dupla O, OH. A interação desse grupo com as moléculas de água se dá através das forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Antigamente chamado ponte de hidrogênio, atualmente ligação de hidrogênio. O grupo OH do íon carboxilato se liga ao grupo OH da água, formando essas ligações de hidrogênio, portanto, a alternativa B, bola. Questão seguinte, questão 108, falava sobre eletroquímica. Para que uma lata de ferro não sofra corrosão, ela pode ser recoberta por um metal que vai formar uma cobertura protetora e evitar a formação de ferrugem. É o chamado metal de sacrifício. Qual é a condição para que o metal seja metal de sacrifício? Seu potencial de oxidação deve ser maior do que o metal que ele vai ser protegido, ou seja, o potencial de oxidação do metal deve ser maior que o potencial de oxidação do ferro. Analisando a tabela de potenciais dados de redução e trocando para a oxidação, verifica-se que o potencial de oxidação do ferro mais 0,44. Qual dos metais possui potencial de oxidação maior do que 0,44? Observando, zinco e magnésio. Esses dois metais podem ser metais de sacrifício porque possuem potencial de oxidação maior do que o do ferro, alternativa E, portanto. Ok? Em frente, questão agora 109. Essa é uma questão bem tranquila de balanceamento de equação pelo método das tentativas. Aparecia um texto e depois a equação a ser balanceada. Alumínio mais ácido clorídrico, cloreto de alumínio e hidrogênio. O coeficiente de hidrogênio dado 3, os outros coeficientes, fazendo o balanceamento, 2 para o alumínio, 6 para o HCl, 2 para o AlCl3, a alternativa E, uma questão imediata. Questão 110, falava sobre ácidos graxos e falava sobre a questão de um ácido de ômega 3 e apresentava a fórmula meio complicadinha desse ácido, pedia o nome desse ácido. Aí uma questão de contagem do número de carbonos, localização das duplas ligações e verificando que trata-se de uma estrutura que apresenta isomeria cis-trans, mas na sua estrutura cis. Ok, observando então a contagem toda, chegamos ao nome do ácido. Ácido cis, 9, 12, 15, as posições das duplas ligações. Depois octadecatrienóico, nome complicado, né? Octadecatrienóico. A complicação do nome não vai fazer com que a questão seja complicada, é uma questão apenas de leitura e uma questão de contagem da posição dos carbonos
e das duplas ligações, e da posição cis. Beleza? Vamos em frente. Questão seguinte, questão 111, uma questão de propriedades coligativas, um assunto que nem sempre aparece nas provas e apareceu dessa vez. Era uma comparação da temperatura de ebulição da água pura e de duas soluções. Solução de glicose, concentração 3 mol por litro, e concentração de cloreto de cálcio, concentração 1 mol por litro. Temperatura de ebulição, que acontece quando se acrescenta um soluto não volátil no solvente volátil. A temperatura de ebulição do solvente aumenta. E quanto mais soluto estiver dissolvido, mais a temperatura de ebulição vai aumentar. Então, a menor temperatura de ebulição seria da água, solvente puro. Depois teríamos as soluções menos concentradas e daí a solução mais concentrada. Observa-se que essas duas soluções possuem a mesma quantidade de íons presentes. Quantidade de glicose. Glicose não sofre processo de dissociação. Portanto, concentração 3 mol por litro. Cada litro, 3 mols de soluto. Cloreto de cálcio, 1 mol por litro, mas cada molécula sofre uma dissociação, transformando-se em 3 íons. Portanto, esse 1 mol por litro, quando em água, transforma-se em 3 mols por litro. Ou seja, a concentração das duas soluções de glicose e de cloreto de cálcio possuem a mesma quantidade de soluto dissolvido. Portanto, possuem a mesma temperatura de ebulição e maior do que a água. Ou seja, temperatura de ebulição da água menor do que a temperatura de ebulição da solução contendo glicose, que é igual, por ter a mesma concentração, da temperatura de ebulição da solução contendo cloreto de cálcio. Ok? Portanto, a alternativa dado, né? Vamos então em frente na questão 112. Aparecia um gráfico da energia em função do caminho da reação. Ok. E perguntava o que acontecia com essa reação e dava uma série de alternativas. A alternativa correta é a alternativa A. O aumento da temperatura afeta o equilíbrio do sistema. Sim, porque quanto a temperatura for aumentada, o equilíbrio desloca no sentido da reação endotérmica. No caso, a reação é endotérmica, mas mesmo se fosse uma reação exotérmica, o aumento da temperatura afetaria o equilíbrio do sistema. As demais alternativas estão erradas. O catalisador, como a gente falou várias vezes nas nossas aulas, não tem influência na constante de equilíbrio, não desloca o equilíbrio. E as outras estão erradas também. Alternativa A, o aumento da temperatura afeta o equilíbrio do sistema.